Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Bom dia, estou de volta depois de 3 semanas. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por acompanhar o programa Show de Saúde aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. E também pelas nossas redes sociais. Estava com muita saudade de vocês. Tive aí uns probleminhas particulares, fiquei um pouco afastado, mas agora de volta com vocês. Recebendo hoje, tendo o prazer hoje de receber o Dr. Ronaldo Tax, intensivista. Daqui a pouco nós vamos falar, vamos saber o que é o intensivista, né? O meu amigo Dr. Walid Kalil com a gente aqui também. Daqui a pouco a gente volta para se falar. Programa hoje repleto de informações. O telefone vai estar na tela aí para você estar mandando suas perguntas, como é habitual. Solta a vinheta. Programa Show de Saúde aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Nos siga também pelas nossas redes sociais. E como vocês sabem, o programa Show de Saúde é feito por nós, com você, para você. Então, telefone na tela para vocês estarem mandando suas perguntas e tirando todas as suas dúvidas, tá? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por nos permitir entrar aí no seu lar. Todas as terças, às 8 horas da manhã, quintas-feiras, às 8 horas da manhã, sábado, a partir das 14 horas e domingo às 22h30. Muito obrigado. Dr. Ronaldo Tax, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Show de Saúde. Bom dia, Baroni, obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o que nós estamos vivendo atualmente, né? Sim, com certeza. Dr. Walid Kalil, meu parceiro, tudo bem? Como foi a semana? Bom dia, Baroni, bom dia a todos os nossos telespectadores, bom dia, Ronaldo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui tirar dúvidas dos nossos telespectadores e nossas também, né, Baroni? Minha semana foi ótima, que bom que você está de volta. É sempre bom tê-lo junto na condução do programa, que é maravilhoso. Sim, obrigado. Antes de começar o programa, em definitivo, já começamos, né? Mas eu só queria, o Manga Larga não está com a gente. Por uma questão de segurança, ele está bem de saúde, não se preocupe, ele está bem de saúde, mas por uma questão de segurança, seguindo todas as normas, aí nós diminuímos, então, como nós temos aí a magia da televisão e conseguimos fazer algumas coisas virtualmente, nós preferimos poupar o Manga Larga. Ele está em casa, mas ele mandou um recadinho para você de casa. Coloca na tela, por gentileza. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Oi, gente, aqui quem fala é o cantor e compositor Rodrigo Manga Larga. Além de cantor e compositor, todos sabem, eu também sou chefe de cozinha e apresento toda terça-feira, das 8 às 9h30 da manhã, o programa Show de Saúde, junto com o meu amigo Dr. Walid Kalil e o meu diretor Baroni Guerra. Gente, essas 3 semanas para frente eu não vou estar no programa me resguardando em casa, respeitando as autoridades, respeitando a quarentena, tá bom? E eu volto com novidades para vocês que querem aprender a fazer comida em casa, eu vou ensinar todo mundo, tá bom? Beijo, gente, ficam com Deus, parceiros, comandem o programa com Deus e vamos lá, show de saúde! Isso aí. Obrigado ao Rodrigo. De certa forma, você sempre está com a gente aqui, né? Sim, Sim, com certeza. sempre conduzindo, dando esse incentivo. Tenho certeza que está do lado de lá assistindo a gente agora e torcendo. Doutor... Preciso te falar. Deu
um pequeno erro no áudio aí. O programa ao vivo é assim mesmo, de vez em quando acontece. Já dizia o Faustão. É que os meninos gostaram tanto da voz do cantor, colocaram de novo. Daqui a pouco a gente vai escutar mais. Doutor Ronaldo, Walid, você me permite fazer a primeira pergunta? Claro, fica à vontade. Doutor Ronaldo, intensivista. Vamos primeiro esclarecer para o público, para o nosso telespectador, o que é o intensivista, o médico intensivista. Intensivista é um médico cuja especialidade é do paciente crítico de UTI. Antigamente falava médico de UTI. Então, aquele médico que fica na UTI, hoje ele é um especialista naquela área. Na área de terapia intensiva, do doente crítico, ver o doente como um todo, o paciente que às vezes precisa ser sedado, na ventilação mecânica. O paciente, na realidade, o intensivista é um médico que tem que entender de tudo. Ele tem que entender de neuro, de cardio, de infecto, de pneumo. Então, é o médico que vai cuidar do paciente crítico dentro de uma unidade de terapia intensiva. Esse é o intensivista, né? O médico também é responsável pelo transporte de pacientes graves, que é a UTI móvel, a UTI aérea. Então, é outra área também, campo de abrangência do intensivista. Aí hoje o profissional médico intensivista, nessa atual situação que nós vivemos hoje, aí, que não se tem UTI, que a gente está aí Sofrendo falta de leito. com falta de UTI, eu acho que deve estar bem complicado, porque tem que administrar também essa logística, né? O mais difícil que tem, Baroni, é administrar a logística, é você dizer sobre prioridades. Então, existe uma classificação de prioridade 1, 2, 3 e 4 para o doente, que vai beneficiar daquele leito. Isso é realidade. A Central de Regulação trabalha assim, no Estado, mas a gente nunca enfrentou dessa maneira, vivenciou dessa forma, de ter 100 leitos ou um leito para 5 vagas, para 10 pacientes, necessitando dessa vaga. Então, essa é uma realidade não muito boa. E o senhor, vivendo a situação, estando lá na linha de frente, passando por isso diretamente, o senhor teria alguma sugestão do que ser feito, como ser feito? Sugestão antes a gente falava assim, ó, todo mundo fica em casa. Concordo, todo mundo fica em casa. Mas apresentou sintomas, procura atendimento. Não fique em casa, não espera piorar. O que está acontecendo é que as pessoas estão esperando muito tempo em casa para procurar ajuda médica. Então, nós temos pacientes que estão morrendo de infarto em casa, coisa que não acontecia. Então, tivemos recentemente um do meio de comunicação aí, que faleceu de infarto. Tivemos outro caso de infarto em casa. Então, tem sintomas, piorou, procura unidade de atendimento, sim. Quanto mais precoce a gente agir, quanto mais precoce for o tratamento, maior a sua chance de melhora, maior a sua chance de recuperação. Não postergue os sintomas, não espera demais. Essa é a dica. Tá certo. Walid, fique à vontade. Não, só pegando o gancho do Ronaldo, acho que isso é muito importante, porque não deixa com que a doença, né, Ronaldo, chegue na fase crítica dela. Nós vamos conseguir impedir com que o paciente, tendo uma assistência mais rápida, ou seja, tendo um tratamento precoce, ele consiga não partir para a fase mais crítica da doença, né? Na maioria das vezes. É o que a gente tem visto. Vários trabalhos têm demonstrado isso, Na verdade, são estudos todos muito novos, porque a doença é nova, nós estamos vivendo um momento muito novo, que não dá nem tempo de desenvolver grandes trabalhos de peso mesmo. Mas, assim, aí é medicina baseada em evidência, e é o que a gente tem visto. Então, ou seja, se você procura um atendimento precoce, se você já inicia um tratamento logo no início do quadro, suspeito para Covid-19, para uma infecção pelo coronavírus, realmente o que tem mostrado é que você diminui o risco de entrar nessa fase crítica e necessitar de um leito de UTI. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que houve um erro aí no início, né? Não procure atendimento médico por qualquer sintoma, fique em casa. Eu acho que está aí o que a gente está pagando, né? Justamente. Esse é o preço. Eu acho que toda a vida eu sempre pensei em processo tratamento precoce. Eu sempre me preocupei, porque essa doença ela é inflamatória, ponto. Ela é inflamatória.
Não existe nada até agora, até o momento, que consiga inibir ou evitar a propagação do vírus, ou a disseminação do vírus, ou a replicação do vírus dentro do corpo. Não temos. Vários medicamentos testados, não dá tempo de testar, você vê que cada vez falam uma droga. Então, ponto, a gente não está conseguindo evitar o vírus, mas a gente tem que evitar o processo inflamatório que o vírus causa. E esse processo inflamatório é difícil dizer quem vai ter uma inflamação exagerada, quem vai ter uma inflamação leve. 80% ou mais vai ter uma inflamação leve. Pode ser o tal da gripinha? Pode, mas quem é esses 80%? Você vai pagar para ver? Sim. Então é difícil dizer. Quem apresenta sintomas tal pode ser leve, nada disso. A gente sabe que tosse é a pior manifestação, porque tosse indica inflamação pulmonar. Então quem já abre o quadro com tosse seca, com febre, pode ter um desfecho pior, pode ter, né, do que outros casos que só perde olfato, paladar, mas é ruim dizer. E se a gente identificar precocemente as pessoas com os sintomas, é mais fácil intervir, Valide. Muita gente ficou em casa. A recomendação sempre é, fique em casa, não faz nada. E olha o que nós estamos vivenciando hoje. Estamos com a UTI cheia, coisa que não deveria ser, e com falta de leitos. Infelizmente. E o que a gente vê também, né, Ronaldo? Você que está vivenciando isso, está lá dentro, são internações prolongadas, né? Não é uma internação onde você consegue ventilando, dando uma assistência ventilatória, respiratória, uma segurança para o paciente, antibióticos de primeira linha, injetáveis, que tem um mecanismo de ação muito mais rápido do que antibióticos orais. Drogas, do modo geral, que também são importantes na condução, e a gente já vai falar isso depois, que é o que nós estamos passando por um outro problema. Lá no início era falta de EPIs. Agora nós estamos vivendo um outro momento, né? Então, ou seja, mas assim, de um modo geral, a gente vê que são internações muito prolongadas. E isso dificulta a rotatividade. E o tempo que você precisa dar para outro paciente que se agravou, que poderia estar sendo beneficiado num tratamento intensivo, porque não tem aonde colocá-lo, já que o outro ele não recuperou suficientemente para poder dar vaga. Bem colocado isso. A recuperação do paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva, uma vez que ele está na ventilação mecânica, é demorada. E a quantidade de pacientes chegando com essa necessidade é muito mais rápida. Quer dizer, a gente tem uma procura muito maior do que uma demanda. Antes a gente pensava assim, para evitar o contágio, o paciente com indicação de intubação, colocar dentro numa sedação, intubar e ventilar, era até precoce. Vamos fazer isso precoce, para evitar o contágio das demais equipes. Hoje é o contrário. O tratamento é precoce e postergar a intubação. A sobrevida aumenta se ele não depende de ventilação mecânica. Então, se a gente conseguir controlar o tratamento precoce, controlar a resposta inflamatória e tentar evitar ao máximo a intubação, a não ser que tenha indicação absoluta da intubação, postergar, ventilação não invasiva, coisa que a gente não falava há praticamente um mês atrás. Hoje a gente voltou a falar. Hoje é o contrário, intubação o mais tardio possível e ventilação não invasiva o mais precoce possível. Tentar segurar sem intubar. O desfecho é melhor, a recuperação, o tempo de recuperação é menor, né? E a gente consegue, em 12 dias, que é o processo inflamatório, 12 a 14 dias, melhorar esse paciente. Diferente daquele que é entubado, vai para o aparelho, 14 dias no mínimo para tentar tirar do aparelho. Então, olha a demora. E hoje, Ronaldo, eu acho que é muito importante o que nós vamos começar a discutir agora também, é a respeito do que está todo mundo muito preocupado, que é o que todo mundo quer saber, o que vai ser mais efetivo. Qual o melhor tratamento? Não do paciente internado numa UTI, que aí a conduta é ali na beira do leito, você realmente observando, analisando, vendo as necessidades reais de cada paciente, para você ir conduzindo da melhor forma possível. O médico está colado, a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, é multidisciplinar. Mas aqui nós estamos falando do paciente que não chegou nesse estado crítico, né? Eu acho que é muito importante a gente alertar os nossos telespectadores, alertar a população do modo geral, com relação a tudo que está tendo hoje em dia. E aí você,
que é uma pessoa que tem uma formação em bioquímica também, além de ser médico, é bioquímico, né? Foi sua primeira formação a nível superior, né, Ronaldo? E então tem um conhecimento muito importante nisso, está estudando inflamação, que a inflamação é a base de todas as doenças, então, ou seja, tudo é gerado, tudo começa pela inflamação. Então, todas as doenças são inflamatórias. Nós, mesmo às vezes, sem termos doenças, eu explico para muitos pacientes que eu tenho no consultório, mesmo eu não tendo nenhuma manifestação de nenhuma doença, eu posso ser uma pessoa altamente inflamada. Isso. E a partir de um determinado momento, se esse nível de inflamação for alto, aquilo ser o gatilho para eu manifestar algum tipo de doença. Você vê, tem pessoas que têm morte súbita sem ter tido uma placa de ateroma, né? Você tem uma especialidade de cardiologia também, você entende disso. Você vê que tem pessoas que têm morte súbita sem ter tido nenhuma manifestação num exame de eletro, num eco ou até num cateterismo. Então, ou seja, isso é gerado pela inflamação. E o que essa doença tem feito hoje em dia é levado a níveis inflamatórios muito altos. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir agora o porquê. Já que você tem um conhecimento muito bom nisso, eu quero explorar esse seu conhecimento agora no que nós temos no mercado. Porque nós estamos falando em ivermectina. Vamos falar o nome das medicações, que é importante, porque está todo mundo buscando em farmácia, pedindo receita o tempo todo, deve pedir para você, pedem muito para mim, para ivermectina, azitromicina, vitamina D, entendeu? Vamos falar um pouquinho delas aí. Eu queria que você mostrasse bioquimicamente falando como cada droga dessa age no nosso organismo. Vamos, Walid, é bom, cara. Sabe que bioquímica é a base de tudo. E Sim. a medicina, ela deixou a desejar um pouco na bioquímica e farmacologia. Eu dei aula de bioquímica há muito tempo, bioquímica clínica, eu dei aula de farmacologia. Então isso ajudou muito, para falar a verdade. E vamos entender essa parte do vírus, que a gente tem duas etapas. Primeiro é a presença do vírus, segundo a inflamação que o vírus causa. Ponto. Primeiro, a presença do vírus, a gente tem que bloquear a presença do vírus. Então, nós temos duas respostas que o organismo tenta agir. Uma resposta celular, à base de linfócitos, principalmente, CD4, que reconhece o vírus e apresenta o vírus, CD8, que é citotóxico. Então, seria a nossa infantaria. Linha de frente, vai lá, infantaria. E precisamos de um certo tempo para esse vírus ser reconhecido pelas células, pelos linfócitos T e apresentado a um linfócito B e produzir um anticorpo, que já seria a nossa artilharia, que vem com tudo. Aí o anticorpo vem com os canhões, né? Ponto. Isso seria simples assim. O organismo tenta reagir. O vírus ele tem um mecanismo de entrada, que é porta de entrada, que é respiratório, pelos alvéolos, pela enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, ele se entra nesse receptor e dessa forma ele entra no alvéolo e ele cria um processo inflamatório alveolar que inunda o alvéolo. Ele não fecha o alvéolo, ele inunda o alvéolo de exudato, de fibrina, ele cria um processo de membrana hialina conhecido no recém-nascido, diminui a produção surfactante. Ele é terrível, ele causa o que chama de dano alveolar difuso, ele é terrível no alvéolo pulmonar. Só que ele não fica só no alvéolo, ele quando pega a corrente sanguínea, ele vai para músculo cardíaco, pode induzir miocardite, músculo dá dor no corpo, músculo esquelético, rabdomiólise pode ser induzida pelo vírus, ele é terrível. Bom, eu teria que combater o vírus primeiramente com essa resposta imunológica. Muito bem. Não sabemos por quê, o vírus tem uma certa resistência a essas duas respostas, a resposta celular e a resposta humoral. Em muitas pessoas, a gente chama isso de tolerância imunológica. Então, algumas pessoas têm uma incapacidade total ou parcial de combater o vírus. Essa tolerância imunológica faz com que a carga viral seja maior no seu organismo. Então, você vai ter mais vírus, porque você tem uma tolerância, você não consegue combater. Seu exército, sua artilharia, sua infantaria não estão boa. Entendeu? O que acontece? Quanto mais vírus, mais agressão. Concorda? Quanto mais agressão, mais inflamação. Então, as pessoas que têm uma tendência, uma chance de ter uma tolerância imunológica, tende a ter uma maior resposta inflamatória.
o que a gente chamaria de tempestade inflamatória. Aí você me diz, pô, mas um reage bem, outro reage mal. Esses são os fenótipos que a gente chama de L e fenótipo H. Então, primeiro, a gente tem essa resposta celular, a resposta humoral do corpo, e depois, agora, o inflamatório. Eu não consigo melhorar rapidamente as respostas celulares ou humoral. Produzir anticorpo rápido, não consigo. Vacina faz isso. O que eu vou ter que combater? O vírus? Quero, mas cadê? Algo eficaz. Então, discutiu o Remdesivir, um medicamento que foi usado para ebola, na tentativa de inibir polimerase, replicação viral, não teve o sucesso desejado, daí a mortalidade dos Estados Unidos ainda é alta. Não conseguiu. Se discute agora medicamentos inibidores usados no HIV, inibidores de protease, tudo tentando brecar o vírus, ponto. Por quê? Quanto menos vírus, menos resposta inflamatória, certo? Bom, e se eu não conseguir brecar o vírus, como que eu faço? Diminuir a resposta inflamatória. Então, eu tenho que controlar. De que forma? Conhecendo o início da inflamação. Quando começou a inflamação, eu tenho que conhecer e agir em cima. E aí vem as discussões das terapêuticas. O que eu posso usar para combater a inflamação? Corticoide, não tem jeito. Se o paciente está inflamado, eu vou ter que usar corticoide. Não vai ter jeito. Mas o corticoide pode aumentar, ou melhor, diminuir o clearance viral, vai manter mais vírus. Sim, mas e a inflamação? Eu tenho que controlar, eu não consigo combater o vírus agora. Eu vou dar chance do corpo tentar adquirir essa resposta, melhorar essa resposta e combater o processo inflamatório. Aí vem a polêmica dos medicamentos, certo? Então vamos falar do mais polêmico deles, ivermectina. Ivermectina é uma droga que o Brasil testou in vitro, que in vitro foi eficaz contra o vírus, ponto. Mas sabe quantos por cento a gente tem de drogas que são eficazes in vitro e são eficazes em vivo? Menos de 10% das drogas. Tem grande chance da ivermectina não funcionar em vivo. Essa é a verdade. Para ela funcionar em vivo, ou seja, em mim, a ivermectina, eu tinha que estar tomando uma dose 15 vezes maior do que a dose máxima. 15 vezes, para dizer que ela vai funcionar. 15 vezes maior do que a dose máxima permitida. Isso quer dizer o quê? Intoxicação. Sim. Entendeu? Mas aí vem outra polêmica. Ah, mas aí a África, parece que o índice de Covid na África foi baixo, eles usam a ivermectina. Calma, gente. Isso é uma observação empírica. Então, a ivermectina não é essa droga. Ela não é profilática. E você já ouviu falar de medicamento que você toma de uma em uma semana, ele vai aumentar a sua imunidade onde? Você acha que em uma semana você tem níveis terapêuticos circulantes no seu sangue para evitar que o vírus prolifere? Mas o vírus só entra na corrente sanguínea depois que ele causou dano alveolar, mas ele já está no alvéolo. Entendeu? Então ele já está no pulmão, como que a ivermectina vai agir? Então, essa ivermectina é uma falsa esperança que a gente estaria protegido. Mas eu te falo mais, a falsa esperança pode ajudar? Pode, porque quando você acredita em alguma coisa, seu sistema imunológico pode responder. Porque você acredita, você sabe disso. Eu tomo isso, eu acredito que funciona, de repente pode responder. Eu não sou a favor, mas não sou contra. Se alguém quer usar, eu não prescrevo. Mas se alguém fala que vai usar, tudo bem. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Mas nossos colegas médicos usam. Minha família quer usar. Eu vou falar, não, mal não faz? Usa. Mas a dose, completamente uma dose que não tem tanta eficácia assim, a cada 15 dias. Aí vem o empirismo, né, que é usar 2 comprimidos, depois aumenta para 3, depois aumenta para 4. Não, não é bem assim. Mas ajuda você a acreditar. Então, eu sempre falo, ivermectina e fé faz a diferença. Então, trocando em miúdos, hoje nós não temos nada por vírus. Nada. Nada. Essas vacinas, essas coisas todas estão sendo testadas, o que o senhor me diria disso? Que foram feitas em tempo recorde. Sim, nós temos uma vacina americana, que está já em fase dos testes, uma vacina em parceria chinesa, que começaram os testes, que é a fase 3 para a fase 4, que é uma utilização em massa, né? Promissora, mas promissora para setembro, a partir daí. Nós não temos nada agora.
E a mortalidade continua alta agora. Então, ainda vamos ter muitas mortes. Eu recebi num site de notícias, eu não sei se isso se é fake ou não, que hoje tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? Você tem que saber filtrar, absorver, tem que ir a fundo. Não deu tempo que eu li essa madrugada, li quase Muita perto de informação chegar todo aqui, dia. muita informação. Que São Paulo começam os testes agora para uma vacina chinesa a partir do dia 20. Tá, Parceria com o Butantan, né? tá fazendo, mas é uma vacina chinesa. É. E começa os testes em São Paulo para a população, a princípio, da área de saúde, que queira se submeter a essa... Porque nós estamos mais expostos mesmo, né, por conta da lida diária com pacientes contagiados pelo vírus. Então, parece que agora, o que é verdade, eu não sei. Antes do doutor responder, eu preciso ir para o intervalo comercial, aí na volta o senhor já responde essa pergunta. Pode ser? Ok, tá bom. Obrigado a você de casa que está mandando aí as suas perguntas. Nós já recebemos mais de 100 perguntas aqui. Eu não fiz nenhuma porque foram todas respondidas aí nesse bate-papo. Então, por isso que eu não passei as perguntas para não ter uma redundância, né? Já está sendo respondido. Mas continue enviando as perguntas sim para a gente, participando do programa Show de Saúde, que é feito para você aí de casa. Vamos para o intervalo comercial? Mas eu gostaria de ir com Manga Larga. Coloca na tela o Manga Larga e já vamos para o comercial, por favor. As épocas gostosas dos grandes festivais de músicas e do nosso saudoso, porque agora virou saudoso, né? Festival de Inverno de Chapada, era tão bom, né? Podia voltar, né? Como fosse um parque, nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu corpo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela valsando o som da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um parque, nessa valsa triste se desenvolver, se ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu corpo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela valsando o som da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. É o seu almoço chegando.
O Alphaville Buffet Delivery leva até você as mais deliciosas refeições para o seu dia a dia. Temos diversos planos de refeições semanais ou mensais para atender você, sua família ou sua empresa. Peça já o delivery do Alphaville Buffet e ganhe uma deliciosa sobremesa. Alphaville Buffet, todo dia com você. 99928-7979. Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 27.1, TV Mato Grosso. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua parceria, pelo seu carinho, como eu sempre falo, por nos permitir entrar aí no seu lar, todas as terças, quintas, sábados e domingos. Ainda hoje, a gente vai estar fazendo uma homenagem a um colega aqui que partiu, tá? Mas no último bloco a gente vai estar fazendo essa homenagem, um grande amigo que se foi aí. Mas dando sequência ao programa, doutor, quando nós fomos para o intervalo, o senhor ia falar sobre vacinas. Hoje nós temos um número muito grande de supostas vacinas, né? Como o senhor vê isso dentro da área do senhor, como o senhor vê isso como resultado? O senhor acha que desse monte de vacinas se salva alguma coisa? Tem alguma que já está mais avançada? O que o senhor me diz? Bom, eu acho que a China realmente está um pouquinho mais avançada. A China está competindo muito com os Estados Unidos, né? Eu não sei o quanto que a gente tem no mundo boa intenção e controle de mercado. Acho que a vacina é boa intenção e, ao mesmo tempo, controle de mercado. Há certa disputa de quem fica com a vacina pronta primeiro e controla o mundo com a vacina, de forma... sem entrar no lado político da questão. Mas a China, sim, já está testando, os americanos já começaram a testar um grande número de pessoas. A gente precisa de um N muito alto para dizer que a vacina está pronta. Eu acredito que os americanos soltem alguma coisa até agosto, e os chineses eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Os chineses estão um pouquinho mais atrás que os americanos. Acho que os chineses eles devem partir aí para setembro, mais ou menos, ter alguma coisa. Mas acredito que não temos nada para julho. Para julho, não. É agosto, começar um teste maior em massa. E em setembro, de repente, chegar ao mundo, né? Vamos dizer assim. Eu tenho aqui uma pergunta de Cristiano Paiva, de São Paulo. Também a mesma pergunta de Matheus Aguilera, aqui de Cuiabá, aqui do centro. Santiago Peves, de Santo Antônio do Levegé.
Pergunta também feita por Mariana Dulce Gold, do Rio de Janeiro, de Copacabana, todos, entre outras pessoas que foram pelo mesmo caminho. A pergunta que eles fazem é o seguinte: se falou durante esses 3 meses, aí, 4 meses, em pico, que está chegando ao pico, e esse pico nunca chega. Doutor, lenda, fato, o que o senhor diria? É fato. Toda vez que a gente entra no lockdown, isolamento, a gente faz um platô na curva e posterga, né? O que é importante chegar ao pico? Se a gente chegar ao pico, a gente atingir um máximo de pessoas infectadas, logo começa a decrescer. Então, nós atingimos muito mais do que a metade, começa a decrescer. Com isso, a gente diz que estamos entrando na reta final da doença e do contágio, né? E o lockdown, ele faz um platô. E nós fizemos até precoce. Então, o Mato Grosso enganou muito, porque a gente fez um isolamento precoce, segurou, mas os outros não seguraram e acabamos postergando esse pico. É previsto julho, sim, é previsto a gente está aí com o número de casos, transmissibilidade muito alta do vírus. Para você ter uma ideia, você sabe quanto tempo a gente ainda é transmissível? Até 11 dias de contágio. Então posso ter um período de incubação de 2 até 14 dias e ficar de 8 a 11 dias transmitindo o vírus. Então, enquanto a gente não atingir muito mais da metade da população, é difícil a gente chegar a esse pico que foi falado que ia ser maio, foi falado que é junho. E com esse lockdown aí, ele vai ter um pouco de platô, vamos ter aí esse pico aí, em julho mesmo, vai ter jeito. Tá? O senhor acredita que agora em julho? Acredito, isso é fato, pelo número de casos que a gente está recebendo, pela capacidade das UTIs aí, que nós estamos mais de 90% de ocupação nas UTIs públicas e privadas. Então, isso está mostrando, né? Os casos graves aumentaram bastante. Gente, é sério, não é brincadeira, realmente no início nós falávamos aqui, né, doutor Alidio, lá atrás, no começo, que o índice de mortalidade não era tão grande, era 1%, lembra disso? Lá atrás. Hoje nós estamos falando em regiões do Mato Grosso aí que ultrapassaram 10% de e cidades pequenas, cidades que têm um contingente de pessoas muito baixo. Baroni, você sabe que isso depende muito da característica populacional. Por exemplo, essa doença é muito grave na obesidade. Por ser uma doença inflamatória e a gente considerar a obesidade mesmo, né? Não vamos falar fora de forma, a obesidade como um todo, grau 2, grau 3, né? É o inflamado crônico, porque ele já tem várias alterações inflamatórias, a obesidade. Então, ele é inflamado. Aí ele adquire uma doença altamente inflamatória. Então, ele tem mais risco de fenômenos trombóticos, ele tem mais risco de evoluir com um pulmão mais grave, mais risco de miocardite, mais risco de insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, que aumenta a mortalidade. Então, a síndrome metabólica presente na população, uma população que tem uma característica de mais idosos, pela fragilidade de resposta, tolerância imunológica, lembra? O idoso tem uma tolerância imunológica, às vezes, presente, que é incapacidade parcial ou total de responder à agressão do vírus, ao vírus, né? Resposta do organismo. O idoso. E o obeso, claro que a mortalidade aumenta. Então, a característica populacional diz a sua mortalidade. Temos mais algumas perguntas aqui. Agora quem faz a pergunta aqui? Catarina Silva, do Rio de Janeiro. Linhares Pires, ele é de Minas Gerais, ali de Varginha. Sandro Eustáquio, aqui de Cuiabá, ali do Três Américas. E Lineu Paiva, mais um Paiva aqui, deve ser parente daquele de São Paulo, mas esse é de Cuiabá. Esse Lineu, eles fazem a seguinte pergunta, doutor. No caso do diabético, a pessoa tem diabetes, tem pressão alta, está acima dos 50 anos, ele quase me descreveu, né? Está acima dos 50 anos, mas não pegou a doença. Ele pode ser imune à doença, mesmo com esses problemas, ou seja, a doença passar por ele ser um transmissor, né? Mas ser uma pessoa que não desenvolve. Tudo depende de 2 fatores, não é só o diabetes em si. Sabemos que comorbidades, idade, diabetes, hipertensão, DPOC, são marcadores de mortalidade, ponto.
Isso é fato. O diabético é um marcador de mortalidade importante. Diabético, tudo depende, então, da quantidade da carga viral que ele recebe. Então, o contágio ele pode ser de várias formas. Direto, através de uma tosse, onde gotículas com alta carga de vírus você inocula, então você vai receber uma carga viral alta, ou indireto, uma superfície, onde o inóculo que você recebe num contato de mão contaminada em rosto, em face, a carga viral é menor. Então parece que, dependendo da carga viral, a sua resposta inflamatória vai aparecer. Então parece que uma carga viral pode ser que mais baixa, você pode adquirir uma forma mais leve, uma carga viral mais alta, mais inflamação, uma resposta inflamatória mais grave. Isso não tem nada a ver com diabetes, tem a ver com a sua carga viral, primeiro, e sua resposta imunológica, que é a tal da resposta celular, quantidade de linfócito T, chamado CD4, CD8, se a sua quantidade é boa, o vírus abaixa essa quantidade, ele agride isso. Sua capacidade de apresentação rápida ao linfócito B e produção de anticorpo. Então, sua atividade, se sua imunidade, ela responde a tempo e de forma eficaz. Aí, se discute os medicamentos aí que está na moda, né? A vitamina D, o zinco, pode aumentar a imunidade, isso ou não? Então, será que isso é charlatismo? Será que isso é real? Eu sempre acreditei na vitamina D, na forma da imunidade. Vitamina D, mas dose não é elevada. O pessoal está fazendo dose exagerada. Tem efeito colateral. Vitamina D é lipossolúvel. Pode induzir isso. Aqui é o ouro, pode induzir até cálculo. Interfere no metabolismo do cálcio. Daqui a pouco vai ter um monte de gente de cálculo renal aí, indução de nefrolitismo. Vamos fazer um trabalho desse aí. Tanto uso de vitamina D, Walid, né? Mas a gente tem, eu já lido com vitamina D há 5 anos, Ronaldo. E assim... Dose baixa, né? Dose alta. Dose alta. Você não consegue mudar, você não consegue mudar o perfil do paciente em termos de melhora da resposta dele à inflamação, ou a melhora, que é o principal papel da vitamina D, que é para mim o hormônio mais importante. Sim. É a vitamina D. É um hormônio, não é uma vitamina. É o hormônio D. O hormônio D, ele é responsável, é importantíssimo na imunidade. E todos, você vê, nós moramos numa cidade, somos de um país tropical, onde a incidência de raios solares é muito grande, porém você vê um índice muito alto de hipovitaminose, de insuficiência. Você vê pacientes, a maioria dos pacientes que dosam vitamina D, que chegam para mim no consultório, muito baixo, 20 e pouquinho, é baixo, é muito baixo. Para eu ter meu sistema imunológico, entendeu, apurado por questões de influência da vitamina D, que é muito importante, porque é o principal papel dela, eu tenho que estar aí a níveis de 60, 80, entendeu? De vitamina D sanguínea. E você vê a formação a toxicidade dela não é tão alta assim. A vitamina D, para ela levar a essa formação de cálcio, eu tenho que ter um distúrbio na paratireoide, porque é ela que controla a entrada e saída de cálcio, entendeu, da célula. Então aí é o dosar o paratormônio. Aí você tem que, lógico, é o que eu falo para todos os pacientes, ajuste correto de vitamina D tem que ser feito por quem sabe. Isso. Agora, na minha opinião, aí eu dou a opinião de quem já vive isso há muito tempo. Eu tomo 20 mil unidades de vitamina D por dia, entendeu? Para eu tentar ficar com 60 de vitamina D. 60. Era para eu estar com minha vitamina D em 100, que é o que eu gostaria. Entendeu? Aí o cara me prescreve 2 mil unidades de vitamina D dia. Pode dosar, não vai passar de 30. Você vai sair de 19 para 20 e pouco. Eu acho que duas coisas que tem que andar junto. Você falou uma coisa importante, a vitamina D, sol e função renal, né? Sim, muito importante. Mas aí o paciente tem que ser muito bem orientado na ingesta hídrica. Isso. Tem que tomar, para quem toma doses altas de vitamina D, tem que tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Eu falo porque o rim que ativa a vitamina D, né? Ele que faz, diferente dos outros órgãos, não tem participação hepática. Você vê que o rim que faz a ativação do 1,25-hidroxipolicalciferol. Eu sei porque eu gostava de dar essa aula de vitaminas, cara. É uma aula que eu gostava de dar porque o povo não acha importante, eu acho. Vitamina D, ela tem, vou explicar bioquimicamente falando, ela tem 2 mecanismos. Ela melhora a proliferação
de linfócito T do tipo CD4, que é o que apresenta e reconhece o vírus, que é o que faz o reconhecimento e apresentação para o linfócito B, e diminui morte de linfócito B. Então, age na imunidade? Sim, age. Tem comprovação científica disso. Sim. Age sim. Daí a vitamina D. Inúmeros trabalhos. E o zinco também. O zinco, ele faz maturação e proliferação, ele ajuda ali em linfócitos T, CD8, que é o citotóxico, que vai para a guerra, e linfócitos B. Ajuda, mas também cuidado com a dose, porque zinco, ele faz alteração no metabolismo do ferro. Uma dose muito alta vai dar anemia microcítica hipocrômica, interfere no metabolismo do ferro. E a gente precisa de ferro. A hemoglobina precisa de ferro para ser formada. Mas são os oligoelementos mais importantes, né? São os dois, ferro e zinco. São os Não há charlatanismo nisso. A ciência, realmente, vitamina D e zinco ajuda. Mas eu acho que associar tudo isso, vitamina C, vitamina E, antioxidantes, o zinco também é antioxidante. Também. Porque o vírus ele causa muita formação de peróxido de hidrogênio, radicais livres, que degrada alvéolo também. E a gente tem que segurar a formação de radicais livres. Então, esses compostos vitamínicos, o pessoal pergunta, você acredita? Acredito sim. Acredito que funciona para melhorar a sua resposta orgânica. Não combate o vírus e não te dá imunidade, porém te dá uma resposta melhor. A resposta inflamatória vai ser melhor à doença. Também você quer saber de um outro anti-inflamatório natural excelente também? Maravilhoso? É o EPO-DHA presente no óleo de peixe. Sim, o óleo de peixe, o óleo de fígado de bacalhau. Que é o ômega 3. Ômega 3. Então, ou seja, quanto melhor a qualidade do ômega 3, que é um dos melhores anti-inflamatórios que existem, é esse aí, que tem que ser, aí nós estamos falando em doses altas também, dos dois ácidos graxos importantes dentro dele, que é o DHA e o EPA, é o que vai promover a esse nível celular, esse efeito anti-inflamatório e antioxidante também. Você falou de duas coisas que eu adoro. Os ômega 3, os ômega da vida, ômega 6. Rapaz, isso tem que fazer parte da nutrição. Sim, tem que fazer parte da nutrição. Tem umas propriedades fantásticas, são os ácidos graxos essenciais. Até porque essa suplementação que deveria vir através da alimentação não é suficiente. A nossa carência é muito grande alimentar, entendeu? Nas fontes de ômega 3, entendeu, são muito... Vamos supor, a melhor de todas elas, que seria o salmão. Primeiro, o custo é muito alto. Segundo, você tem que ingerir uma quantidade muito grande para você adquirir a quantidade necessária no organismo para você se manter protegido. Nós estamos falando em efeito protetor. Não estou falando aqui em comprar um polivitamínico na farmácia e começar a tomar esse polivitamínico, como muitos pacientes fazem, e achar que agora eles estão protegidos. Não é assim. Não é bem assim. Porque essas doses elas são muito baixas, muito baixas. E quando eu estou procurando mecanismo de proteção através de uma suplementação, eu tenho que entender o que é que eu quero dela. O que eu quero elevar no meu organismo para que eu me sinta protegido, entendeu? Para você ter ideia, pacientes meus que, por exemplo, sofreram, pacientes que já infartaram, entendeu? A dose que eles utilizam, os meus pacientes, para eu causar um efeito cardioprotetor nesses pacientes, para diminuir o risco de um novo evento coronariano, é muito alta de ômega 3. E a concentração tem que ser boa. Então, esses pacientes não é um paciente que eu vou falar para eles assim, só vai tomar uma cápsula de ômega 3 2 vezes ao dia. Não funciona, não vai resolver. Eu estou dando, é placebo, eu estou dando uma medicação que tem um potencial muito grande de ajudar, mas não naquela dose. Aí a subdose não está favorecendo, está só enganando. Aí é enganação. Doutor, mais uma pergunta aqui, porque tem perguntas que estão chegando, até para a gente prestigiar nosso telespectador. A Vilma do Rio Grande do Sul, ela faz a seguinte pergunta. Vilma, e tem mais 4 ou 5 pessoas, Vilma, Tiago, Guilherme Lides, Antônio Souza e Verônica Inês faz a seguinte pergunta. Está se falando muito, coronavírus, a pessoa já passou pelo coronavírus. Ela pode ser de novo infectada ou não? Porque até agora ninguém respondeu isso com clareza. Para te falar a verdade, esse SARS-CoV-2,
não dá clareza em nada no que a gente responde, para te falar a verdade. A dúvida sempre foi assim, houve um surto de pessoas que pegaram e pegaram de novo, falou, pô, reinfecção. Eu não acredito que seja reinfecção, tem que avaliar a resposta imunológica. Será que ele teve imunidade? Porque muitas vezes você pode ter um vírus e você tem uma tolerância imunológica que você teve a clínica, superou a clínica da inflamação por causa do organismo, mas não desenvolveu imunidade. Entendeu? Você superou o processo inflamatório, mas você não combateu o vírus. E o vírus perdeu sua latência, ficou lá latente, carga viral baixa, não conseguiu replicar, sua defesa agiu. Mas muitas vezes não teve a imunidade. Imunidade que eu falo é produção de anticorpo. E de repente você pode estar susceptível a um novo quadro. Não foi uma reinfecção, não. Foi um sistema, uma resposta imune não adequada que você teve. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu não acredito em reinfecção. Eu acho que isso não. Reinfecção não. Eu acho que às vezes você ou confundiu os sintomas, e aí você apresentou os sintomas, achou que era, testou negativo, achou que era e depois você teve. Eu conheço um médico que ele falou que pegou 2 vezes. Na verdade, ele não pegou 2 vezes, ele teve um período de latência de sintomas maior, ele ficou quase 30 dias com coronavírus, por causa de um sistema imune dele mais eficiente. Mas ele não teve reinfecção, simplesmente teve um período maior de doença. Sim. Vou pedir licença para os doutores de novo, a gente precisa ir para um breve intervalo comercial, tá? E a gente já volta com mais show de saúde para você. Não saia daí, grude na gente aqui. Vamos de manga larga, coloca na tela para a gente, já vamos para o intervalo. Preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos. Como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos. Tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. Isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Seu almoço chegando. O Alphaville Buffet Delivery leva até você as mais deliciosas refeições para o seu dia a dia. Temos diversos planos de refeições semanais ou mensais para atender você, sua família ou sua empresa. Peça já o delivery do Alphaville Buffet e ganhe uma deliciosa sobremesa. Alphaville Buffet, todo dia com você. 99928-7979.
É isso aí, estamos de volta com o programa Show de Saúde pela nossa TV Mato Grosso, canal 27.1. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Agora nós vamos entrar num assunto até polêmico, né, doutora Lídia? A gente vai falar aí de UTI, a gente vai estar falando sobre o funcionamento da UTI. Vou passar para o doutor Lídia aqui, que vai ter mais propriedade até na pergunta. Fica com o doutor. Então, Baroni, como você falou aí, nós estamos passando por um momento crítico que eu achei que isso não fosse acontecer em Mato Grosso, né? Que era o colapso na questão da necessidade de leitos de UTI, né? Acho que em termos de leitos de enfermaria ainda tem vagas, está disponível, mas quando a gente fala em UTI, que é esse que vai dar o suporte ventilatório, entendeu? Vai manter o paciente crítico, o paciente grave, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande hoje em encontrar leito, tanto na rede pública quanto na privada, já não tem mais. Acho que já basicamente, o Ronaldo falou em mais de 90%, né, Ronaldo? Acho que chega, eu fiquei sabendo num último, numa informação que eu tive aí, parece que até da própria regulação. 95, quase 95. Então, mas que tem fila, hoje nós estamos enfrentando fila, então vários pacientes aguardando por um leito de UTI. Então, na verdade, já foi totalmente ocupado. Então, ou seja, não temos mais lá. Se você tem fila de pacientes aguardando vaga de leito em UTI, é porque já está saturado realmente. O que está acontecendo, Ronaldo? Isso é a sua praia, é o seu dia a dia. Qual que é a visão? O que está acontecendo? E também nós temos outros problemas também, que é essa segunda fase da doença aí, que é o segundo pico da doença aí, que agora, no primeiro momento, faltava EPIs, agora nós estamos vivendo a fase onde está faltando medicamentos. E é no Brasil todo, né, isso, no Brasil né? todo. Não é aqui, porque eu conversei, tem 3 dias com um amigo de Curitiba, falou a mesma coisa, não está tendo medicamentos. Os medicamentos não estão conseguindo atender a demanda. Então, eu acho que a gente tem que tirar o UTI agora e começar o tratamento mais precoce nas enfermarias mesmo. O problema é que o paciente, quando vai para a UTI, ele vai numa fase muito tardia, com processo inflamatório em atividade, o pulmão aí mais de 60%, 70% inflamado. É aquele paciente que já não tolera mais ventilação não invasiva, muitas vezes tem que ser sedado, entubado.
e a gente não tem leito e ventilador mecânico para todos esses pacientes. Esse é o problema. Então, a gente vai ter que inverter a situação. Ao invés de UTI, precisar de UTI, vamos começar mais precocemente nos apartamentos, nas enfermarias, nas unidades de campanha. Vamos tentar diminuir a possibilidade de necessidade de ventilação mecânica, que é o paciente que precisa ser entubado e ventilado com uma máquina. De que forma? De que forma é tentar segurar a resposta inflamatória nas fases iniciais. Então, o vírus ele faz 3 fases no organismo. Fase 1 dos sintomas, a fase 2A do começo do processo inflamatório, que é fácil perceber isso. No hospital é fácil por exames bioquímicos, né? Mas a gente tem ideia do paciente em repouso. O paciente em repouso começa a saturar, o normal, o basal dele é saturar 98, mas em repouso ele está saturando 94, 95. Em repouso, saturação de oxigênio, peraí, ele já está iniciando a fase inflamatória, isso já é no mínimo 2A. E o 2B é a descarga inflamatória, aí já tem todos os ativadores inflamatórios da corrente sanguínea aumentados, entre eles interleucina 6, que é o grande vilão. Walid, está se testando hoje um inibidor de interleucina 6, que é uma vilã do processo inflamatório. Nem todas as interleucinas são ruins. Sim. Quem sabe pode ser um caminho. Bom, e aí ele chega para a gente na UTI no estágio 2B, estágio 3, não tem que ser entubado, colocado na ventilação mecânica. A base do tratamento do paciente inflamado, corticoide e anticoagulação por causa dos eventos trombóticos. Está começando a faltar corticoide. Essa é a preocupação. Dos corticoides, a dexametasona parece que responde melhor. Então, a dexametasona, a gente comparou a dexametasona com a metilprednisolona, a dexametasona tem uma ação melhor a nível pulmonar. Então, parece que responderam melhor a isso. E faz diferença sim. Se a gente, de repente, antecipar a dexametasona, não pensar só na UTI, já pensar em unidade de campanha, naquela fase que o paciente já descompensou, chamado 2A, fase 2A, em que a saturação dele já não está legal, ao invés de esperar ele piorar, já iniciar ali. Não precisa muito tempo não, Walid, 5 dias, no máximo 7 dias de corticoide faz diferença. Anticoagula, principalmente os obesos têm que anticoagular, né, que é o inflamado, todos com risco trombótico, mas já está começando a faltar enoxaparina, nós temos a quantidade lá e não há previsão. Então, a base do tratamento consiste em a gente fazer restrição hídrica, a gente consegue fazer, corticoide, que já está começando a faltar, e anticoagulante, que está começando a faltar. Esse é o problema. Aí vamos à segunda onda de problemas. O paciente que eu sedei e intubei, eu preciso de sedação. Já não acho mais. Tem paciente que, para ventilar melhor na máquina, precisa de bloqueador neuromuscular. Eu não acho para comprar. Aí o paciente começa a brigar no ventilador mecânico. E aí a gente entra num problema sério chamado propofol. Às vezes eu só tenho propofol para fazer. Propofol é ruim para o organismo. Faz síndrome da infusão do propofol, rabdomiólise, acidose metabólica, piora o paciente. E às vezes, para eu sedar, eu preciso usar uma dose muito alta de propofol. Então, o que nós enfrentamos hoje na UTI? O problema da falta de sedativos, falta de bloqueador neuromuscular, e vou dizer para você quando que a gente vai gritar socorro se faltar corticoide. Aí nós vamos ter que gritar socorro, aí eu não sei o que fazer. Esse é o medo. Previsão de entrega, até a gente conseguir uma dose de corticoide, teve previsão. Sedação, não há previsão, a gente está usando propofol. Bloqueador neuromuscular, nem se fala. E tem paciente difícil de sedar. Então esse é o maior medo, não é mais o coronavírus. É a falta desses medicamentos básicos. Realmente, isso tudo é preocupante hoje em dia, assusta, porque parece que é generalizado. Nós não estamos falando em Mato Grosso, Cuiabá, é no Brasil todo. Está havendo essa falta desses insumos, né, desses medicamentos, que são muito importantes para a manutenção do paciente crítico em UTI. E com certeza, faltando eles até dentro da própria UTI, faltando no mercado do modo geral, vai faltar para os centros cirúrgicos também, está faltando para todos os setores. Mesmo, cirurgia faltou, cirurgia eletiva não estamos nem conseguindo fazer, cirurgia eletiva só de urgência e emergência. E te falo mais, esse país virou uma disputa, não pensa você que hoje você compra um medicamento pela dose que era, pelo valor X, hoje ele é 10 vezes mais e disputando com o Brasil todo. Um ventilador mecânico, por exemplo, novo não se acha. Um velho de 30 anos de uso, o cara quer o preço de um zero. Então a gente também tem especulação do mercado. O mercado farmacêutico está especulando muito, existe especulação.
E os próprios dispositivos de UTI, ventilador mecânico, monitor, preço muito maior. Então a gente está vivendo essa fase da especulação também. Hoje quem compra? Quem vai pagar o valor que quiserem. Então hoje um ventilador, vou dar exemplo para você, um ventilador que não vale 30 mil reais, usado, não vale 30. E a confiabilidade é baixa, igual você pegar um carro às cegas, não sabe se o motor está bom, o ventilador eu tenho que acreditar, 30 mil. Sabe quanto que querem hoje? 130, 150 mil. E a confiabilidade? Não há, não há. Então não sabemos, a gente realmente está preocupante. Temos que segurar mesmo, temos que segurar, postergar esse pico e aguardar. E o tratamento tem que ser precoce. A gente tem que evitar os pacientes ir para a ventilação mecânica. Voltando do tratamento precoce, Ronaldo, a gente falou muito de... Você deu uma aula aqui para todos nós aqui de ivermectina, de vitamina D, de zinco, cobre, falamos de antioxidantes e o corticoide, né? Dos anticoagulantes, né? No efeito de cada um desses causa no organismo, da necessidade de, em cada fase da doença, a gente entrar com essas medicações para que realmente elas atuem no nosso organismo, nos protegendo, melhorando nosso sistema de defesa, né? Para que não haja uma replicação viral tão grande, para que o vírus realmente não desencadeie uma resposta inflamatória, porque é uma síndrome da resposta inflamatória, né? Sim. Não desencadeie numa intensidade onde você tem que ter essa resposta tão grande, que o que gera inflamação é isso, é o tamanho da tua resposta. Isso aí. Mas assim, hoje, medicação que sumiu do mercado, azitromicina, um outro grande problema, entendeu? Por que a azitromicina foi escolhida, entendeu? Nós temos também outros bons antibióticos, já que nós estamos falando de um bacteriostático, entendeu? Que a ação dele realmente é bloquear a replicação bacteriana, entendeu? Inibir a duplicação de bactérias lá no sistema respiratório. Mas nós temos outros bons antibióticos também. Qual a sua opinião? Por que a azitromicina? Esse esquema, será que foi tentado outros esquemas de tratamento também? A azitromicina ela foi usada empiricamente e virou coisa popular que me dá medo, porque a azitromicina pode induzir resistência bacteriana na população. Justamente. Não trata vírus, ponto. A azitromicina, essa categoria de antibiótico, ela tem um efeito imunomodulador. Acho que por isso que a azitromicina deu certo. Por isso que ela entrou, acredita? né? Tanto que a gente usa na quimioprofilaxia, a azitromicina, imunomodulador. Então, eu acho que associaram ele com alguns imunomoduladores, como é o trabalho original da China, com a cloroquina associada com a azitromicina, parece que segurou um pouco mais a resposta inflamatória, porém o desfecho cardíaco não foi legal. A azitromicina tem ação cardíaca e associada à cloroquina tem uma ação cardíaca maior e o desfecho não foi tão bom. Mas não quer dizer que aumentou a mortalidade, né? O desfecho pode ser que a mortalidade ficou igual, quem usou, quem não usou. Eu tenho muito receio da azitromicina. Acho que a azitromicina cabe naqueles quadros que você já tem um paciente com uma pneumonia bacteriana associada, porque oportunista, né, que a imunidade cai, aí uma broncopneumonia associada, uma sinusite associada a isso. Mas profilaxia de infecção secundária, usar azitromicina empiricamente como está sendo feito, eu não acho de bom agrado não, sinceridade não. Falando pela farmacologia, eu acho que a gente vai pagar um preço caro por isso. Meus amigos pedem, minha família pede, fala, calma gente, azitromicina não. Vamos com calma, vamos reconhecer a fase, eu acho que a dexametasona é numa fase inicial um pouco mais precoce, desde que seja na fase 2A, por um curto período de tempo, porque o corticoide também não é tão herói assim, ele é vilão, porque ele suprime sua defesa, ele controla a resposta inflamatória, mas ele vai lá na sua imunidade e dá uma baixada nela, então não é tão bom assim, mas é o que a gente tem. E a azitromicina eu acho que não cabe como fórmula de bolo, cabe para caso específico, abrir o quadro com tosse, febre, já tem histórico de sinusite, beleza, tem uma amidalite associada, de origem bacteriana, ótimo, tem uma pneumonia atípica associada, eu acho que cabe, né? Eu acho que cabe, aí cabe sim. E outros antibióticos também associados, eu acho que estão passando muito empiricamente, levofloxacina. Levofloxacina sem infecção associada. Não vai resolver resistência. Justamente. É como eu te falei, exageros não são bem-vindos.
Acho que precisa ter alguma coisa que comprove o uso do antibiótico. Eu acho que realmente o paciente não deve postergar a ida ao médico. Isso, entendeu? concordo. Eu acho que ele tem que procurar mesmo para que o colega possa avaliar, fazer um exame clínico, se precisar de exames de imagem, para ver em que fase realmente está da doença, se é a doença. Isso. Né, que às vezes nós estamos tratando, tem gente tratando aí como Covid e resfriado. Nós estamos num período de resfriado. Sim. Isso é comum. Sim. Eu entendo o medo, o desespero, o pânico da população, principalmente quando a gente fala que não tem mais suporte, acabou vaga em UTI, acabou... Aí vem outro problema também, que é o desespero. Puxa, e se eu for um candidato? E se eu necessitar amanhã? Como é que fica? A grande pergunta que se está se fazendo agora em casa, todo mundo deve estar um olhando para o outro perguntando a mesma coisa. Mas como saber? Porque os sintomas são praticamente os mesmos. Você nunca sabe se você está com um resfriadinho, que olha, essa palavra pegou, né? Resfriadinho, ou se está com Covid. Não tem como definir sem o exame. Porém, nós não temos o acesso ao exame rápido e gratuito. Nós não temos esse é o defeito. Vou dar exemplo de mim. Eu tive. Qual foi a minha clínica? Eu tive febre. Eu não tive febre. Eu tive muita dor no corpo, dor no peito, dificuldade para respirar. Eu tenho dificuldade para respirar. Parecia uma crise de ansiedade. Como se eu estivesse ansioso. Sabe quando você tem uma ansiedade? Pois eu não tenho ansiedade. Isso está errado. Aí, comprei um oxímetro de pulso, coloquei no dedo. Numa quarta-feira, numa quinta-feira, vi que minha saturação basal em repouso, que era para estar 98, estava 96. Mas não tive dúvida nenhuma. Falei, vou esperar o quê? Vou fazer o exame? Sim. Quando a saturação do seu dedo, de basal, é para ser 98, 99, 100, ela está 95, desde que você não tenha doença pulmonar. Não tenha doença pulmonar e ela começa a cair no repouso, você já tem um processo inflamatório em atividade. Até que se prove o contrário, pode ser Covid. Concorda? Na sexta ela estava 94%. Não tive dúvida, tratamento precoce. Tratamento precoce, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 5 dias eu fiz. Na quarta-feira, no domingo eu já estava sem clínica, saturando 98, 99. Na quarta-feira eu fiz um teste rápido, IgG positivo e IgM negativo, imunidade presente. Mas eu já estava usando as vitaminas também. Não dá para otimizar, já estava. E já estou praticamente imunizado. Eu tenho atividade, tenho IgG, que é resposta imunológica, e IgM, que mostra a fase aguda da doença, eu não tenho mais. Quer dizer, eu já não estou em fase aguda, só tenho imunidade. Então, respondi. Mas a minha clínica foi falta de ar, não tive febre. Assim, tem sintomas, Baroni, que são muito característicos também desse SARS-CoV-2 aí. Por exemplo, essa anosmia. A falta de olfato. Perdeu o olfato, perdeu o paladar, o resfriado não causa isso. Mas não é sempre, né? Esse sintoma não é um sintoma sim, justamente. normal. Mas, então, existem situações, né? Essa febre, a tosse, seca, a tosse seca, a falta de ar, são sintomas característicos dele. Então, esse o paciente tem que falar, bom, infelizmente eu estou... Tem que ir para o hospital. Tem que ir para o hospital, porque daí já se inicia o tratamento o mais rápido possível. Aí o médico que vai examinar, que vai avaliar. Eu acho que hoje, o momento que nós estamos vivendo, o Ronaldo, o paciente está sendo inundado o tempo todo de muita informação. Toma isso, toma aquilo outro, entendeu? Toma isso tudo, entendeu? É complicado. O colega que está na frente, na linha de frente, recebendo esses pacientes, tratando esses pacientes, entendeu? Lidando com a dúvida do paciente e com a dúvida dele mesmo. Sim. Do que ele vai fazer de melhor para aquele paciente. Porque a nossa preocupação como médico é sempre o melhor. Você não quer fazer um tratamento causando danos a ninguém. Sim. Porque essa é uma preocupação que todo médico tem. É diferente de um vizinho fazendo uma prescrição para você. Ele não tem conhecimento nenhum dos efeitos colaterais, do risco que uma droga ou medicamento pode causar no teu organismo. O seu vizinho, ele não tem essa capacidade, ele não tem esse entendimento, a não ser que ele seja médico. Se ele não for, ele não vai ter, infelizmente ele não tem.
Agora, quem está colocando o nome ali naquela receita, carimbando e atestando, tome isso aqui, é a pessoa responsável por você. Então, assim, a gente vê muitos manifestos, aí eu tenho visto muito isso, de que o médico não passou o coquetel. O coquetel. Agora é o famoso coquetel. O médico, às vezes, não passou o coquetel porque ele entendeu que não era o seu caso usar aquele grupo todo de medicamentos, mas sim o que ele identificou no momento que você o procurou. As pessoas têm que entender isso. Na medicina existe pouca... Eu admiro muito a medicina porque a gente não trabalha como algumas outras áreas trabalham, querendo instalar um caos para responsabilizar, culpar alguém. Porque nós estamos lidando com vida. Entendeu? Nós não temos essa intenção. O caos, ele se instala por conta própria. Foi ele mesmo que encontrou aquele caminho. Porque os responsáveis, os gestores, governantes e todos mais, eles não tiveram capacidade suficiente para segurar o caos. E não nós. Olha, eu vou resumir assim, o que consiste gente, nós temos que tratar os sintomas. Não temos, profilaticamente, não tem nada que vai funcionar, nada. A ivermectina não vai funcionar profilaticamente. Então o médico, ele muitas vezes não passa o kit, porque ele tem que tratar o sintoma. A pessoa não está sintomática, não tem necessidade, não pode passar corticoide para todo mundo, apenas em quem está em fase inflamatória. O corticoide não evita, não vai tratar o vírus também, e não é profilático. Ele tem que ser na fase inflamatória, aí sim. Anticoagulação, a nível hospitalar. Né? Os complexos vitamínicos, ótimo, pode usar, mal não há. Agora, cuidado de pensar em ganhar o kit, achando que não vai adquirir a doença, ou que a doença não vai se tornar da forma grave com o kit. Não é bem assim. Precisamos de bom senso. Acho que a gente tem que ver o doente como um todo, analisar caso a caso e o bom senso, tá? Esse é o mais importante. Até porque, viu, Baroni, nós estamos falando aqui de... Tudo é muito novo. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo é a primeira vez que muitos médicos estão se deparando, muitos não, a maioria, estão se deparando com uma pandemia e com uma doença de difícil controle, dependendo da fase que ela chega, que ela atinge, por conta dessa resposta inflamatória do nosso organismo. Mas assim... nós não podemos esquecer que 80%, graças a Deus, 80% vão passar com sintomas leves ou às vezes sem sintoma nenhum, que é o que você questionou. Como identificar? A pergunta que todo mundo está fazendo lá. Será que eu estou? Eu operei um paciente tem um mês atrás, por ser obrigado para subir no centro cirúrgico, lá no Jardim, ele foi obrigado a fazer o teste. Ele fez a sorologia, e deu positivo. IgG positivo e IgM negativo. E ele falou, eu não tive sintoma nenhum, isso está errado. Ele não confiou no teste. Eu não tive nada. Eu falei, isso é o sonho de todo mundo. É o sonho de todos nós. Sorostentação. Justamente. Isso é a sorostentação mesmo. O cara estava ostentando. IgG tinha anticorpos já contra o Covid e não teve clínica nenhuma, não teve. E teve uma imunidade boa, não teve tolerância imunológica. Justamente. Então, ou seja... eu gostaria, assim, que os 80% fossem iguais a ele, mas nós estamos falando que 80% vão desenvolver sintomas leves ou não vão desenvolver sintomas nenhum. E apenas, que não é pouco, mas 20% vão ter a forma mais crítica, não crítica, a forma mais... a forma não branda, não suave da doença. Vão apresentar doença mesmo. Aí é doença, é o Covid. Porque o vírus é o coronavírus. Pronto. Você ter pego o coronavírus é uma coisa. Agora, mas ter desenvolvido o Covid-19 é outra, que é a doença, né? Quem vai desenvolver o perfil L, que é o perfil baixo, é 80% a mais. Quem vai ter o perfil H, que é o perfil alto, que vai ter inflamação pulmonar, precisar de uma UTI, uma ventilação mecânica, é menos por cento. Não procura hospital para fazer exame, não tem como fazer exame profilático. Vai só com clínica. Você começou com clínica, perda do paladar, perda do olfato, dor no corpo, dor nas costas, febre, falta de ar, procura. Mas o exame também não serve para quem não tem clínica. O povo não entende. Ele fala, quero fazer o teste para Covid. Não serve.
quero fazer o PCR, que pesquisa o vírus. Se você não tiver clínica, não serve. E deixa para a população, o hospital também, para as pessoas também de grupo de risco também, que tem que ter prioridade, os idosos, os obesos, os diabéticos, eles têm que ter prioridade ao pronto atendimento, né? A gente vê muito jovem procurando fazer como se fosse um exame qualquer. Olha, eu quero fazer um hemograma, por exemplo. Não, eu quero fazer o exame para Covid. Você tem clínica? Tem algum... Não, não quero saber se eu já tive contato. Não é bem assim, gente. Nós não temos teste para todo mundo. Essa é a verdade. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do programa daqui a pouco. Nós temos ainda alguns assuntos a abordar. Inclusive, eu gostaria de conversei com a Lídia aqui, o doutor Alide, sobre esse colega que nos deixou, Bernardino, Sargento Bernardino. Conheci esse amigo lá no clube de subtenentes e sargentos. Está aí ele, ó, sempre com espeto na mão. Ele era o nosso churrasqueiro oficial, viu, Alide? Estava sempre aí, de bom humor, pronto para... Tem churrasco, ele já ia lá para assar carne para a gente. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de energia, cheia de vida, militar, entendeu? Então, indo de encontro com tudo que falamos aqui, supostamente uma pessoa que tinha uma saúde perfeita, um organismo perfeito, está aí, e nos deixou há poucos dias atrás agora. Eu queria, em nome do programa Show de Saúde, em nome da TV Mato Grosso, em nome dos colegas, estar abraçando a família, estar mandando aí nossos sentimentos. Eu sei que a perda é grande porque eu tive uma convivência não tão longa com o Bernardino e sei a pessoa maravilhosa que ele era, sempre disposto a ajudar, prestativo. Então eu imagino a perda que a família deve estar passando. Um grande abraço aí a todos. E, gente, é isso, a gente tem que se cuidar. Agora eu vou colocar as imagens, gostaria de colocar essas imagens do funeral dele. Nós vamos estar fazendo 1 minuto de silêncio, vamos soltar a imagem com som, depois mais 30 minutos de silêncio. Eu vou pedir para os senhores aqui, para a gente retomar o programa. Pode soltar. É isso aí, meu irmão. Que Deus te receba aí, já recebeu, né, nos braços dele. Agora você vai fazer festa aí no céu, se Deus quiser, e nós vamos seguir nossa vida aqui. Um grande abraço, meus sentimentos a toda a família e todos os amigos, que eu sei que eram muitos, tá bom? Bom, Walid, agora vamos colocar os informes, os informes do Covid. Pode colocar na tela aí, Joilson. Você quer comentar? Fique à vontade. Esse é da Secretaria Estadual de Saúde, nós temos também o outro, depois eu quero colocar o outro depois, tá? É o de Cuiabá, mas esse daqui de Mato Grosso, mostrando aí já, né? Olha a taxa de ocupação das UTIs lá. Olha lá. Isso é de ontem, né? De ontem, Ronaldo. Olha lá, a taxa de ocupação das UTIs lá, quanto? 857 mortes. 857 óbitos. Isso nós estamos falando, né, Baroni, não sei se você se lembra, exatamente hoje, dia 7, no dia 2 de junho, tinham 60 e poucos óbitos no estado. Em um mês e 5 dias, de 64 óbitos, se eu não me engano, para 857 óbitos no estado. Então, realmente é um comportamento assim que acaba assustando.
né, um salto muito grande no número de pessoas com sintomas e infectados, e já que realmente foram confirmados, de casos confirmados também, lá para mais de 10 mil, né? Eram 2.000 pessoas, hoje mais de 10 mil pessoas. Então, olha lá, a taxa de ocupação de UTIs, 93%, ontem isso. Né? Então, ou seja, acima de 80% já é uma preocupação muito grande, né? Muito grande. Pode trocar a tela aí. Põe pra gente aquela de Cuiabá, Joilson, fazendo um favor, esse é o do Estado, põe o da Secretaria Municipal de Saúde. Doutores, os senhores acham que houve, vamos trocar em miúdos, do jeito que o telespectador entende, nós aceleramos o carro na hora errada? Acredito que... Era hora de pisar no acelerador agora, e lá atrás, quando houve aquele lockdown todo, nós deveríamos ter... Fomos precoces. Por falta de experiência, talvez. Por falta de experiência, eu acho. Acho que a gente freou na hora errada e acelerou na hora errada. Então, na hora que era para frear, porque era uma curva, a gente acelerou. Sim. Mas aí tem um outro detalhe muito importante que a gente estava conversando aqui antes, no intervalo, que o Ronaldo citou aqui, que realmente eu concordo, foi o lance de Cuiabá fecha e a nossa cidade vizinha não fecha. Aí, aliás, não fechou, né? Aliás, como jornalista, eu quero fazer então, aqui... Isso aí foi um fator que talvez, Baroni, né? Tudo aqui é tudo muito novo. Então, assim, veja bem, nós não temos agora que procurar culpados por nada, porque a meia-culpa é de todo mundo. É uma doença que realmente tem um potencial de contagiosidade muito alto, muito grande. Não dá para dizer quem que acertou. Quem fez o isolamento lá atrás, entendeu? Quem parou lá atrás, quem não parou e deixou para parar agora mais para frente. Então, assim, eu não estou aqui, nós não estamos aqui, principalmente também como médicos, de levantar, né, o Baroni também como jornalista, de levantar culpados de nada, porque esse não é o momento. Acho que o momento agora é a gente realmente unir forças, e aí todas as entidades têm que estar preocupadas com isso. O foco tem que ser um só, combater a pandemia, para que o mínimo de perda aconteça, né? Porque nós todos aqui estamos preocupados também, entendeu? Com a situação de saúde nossa, de familiares, de pacientes, de pessoas que realmente não precisariam pagar com a vida numa situação dessa. Mas, assim, arrumar culpados agora é complicado. Na verdade... Só uma colocação disso aí, Baroni. Pois não. Eu acho que, assim, a gente não pode culpar só Estado, município, cidades que não fecharam. Tem que culpar casa também. Você não fez seu dever de casa. Houve negligência do povo. O isolamento vertical funciona. Você tem que isolar grupo de risco. Se você mora com seus pais e você não se cuida, porque a chance de você ter algo leve é muito maior do que os seus pais, que já têm comorbidade. Se isola. Então, a palavra que faltou a todos: distanciamento social, isolamento. Faltou se entender isso. Entender. Não é obrigação do Estado apenas, é obrigação de cada um ter feito o seu dever. Porque hoje nós estamos vendo aí, o Estado está fazendo a parte dele, sim, o pessoal tá vigiando e policiando, mas mesmo assim ainda tem desavisados que não acreditam, não levam a sério. Inclusive eu ia falar aquela hora, Walid, que aqui dentro da casa, no começo da pandemia, eu ouvi colegas aí dizendo, isso daí é golpe de governo, isso aí e tal. Então, quer dizer, houve sim uma negligência do povo, tá, quanto a isso. Você ia para Várzea Grande, a coisa de, quando estava tudo fechado, Várzea Grande, ali aqueles bairros mais afastados do centro, tudo aberto, tudo livre. Hoje está havendo uma fiscalização. Mas eu acho assim, como a Lid falou, não dá para se culpar ninguém, porque houve falha nossa. Houve falha nossa. Baroni, eu internei em vários momentos, filha e mãe, filho e pai, filho e mãe, entendeu? O filho passando para os seus pais. Essa é a realidade. Você tem aquele outro do município aí? Esse é da Secretaria Municipal de Saúde, né? Pode comentar, Ronaldo. Esse é da Secretaria Municipal de Saúde, só Cuiabá envolvido aí,
Você vê que o número de óbitos em Cuiabá era baixo, e olha como que aumentou. 62 óbitos somente em Cuiabá. Quando eu relatei dia 2 de junho, tinham 60 e poucos óbitos no estado todo, Cuiabá eram 8, se eu não me engano, 10, uma coisa, 11. 12. Exatamente. Aí, 12. Olha lá, 262. Recuperados um número bom também. Embora a gente tenha uma política de tratamento divergente, né, nós ainda temos o maior número de recuperados do mundo, é o Brasil. Nós somos abençoados, ainda somos abençoados. Bem. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Show de Saúde pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Queria agradecer imensamente ao Dr. Ronaldo Tax, foi muito esclarecedor. Dr. Ronaldo, chegaram muitas perguntas. Só que a gente entrou no calor da conversa e muitas perguntas foram sendo respondidas automaticamente, por ser um assunto aí que está aí todo mundo com isso na cabeça, né? Então chegaram muitos, eu queria agradecer as perguntas que chegaram, foram mais de 250 perguntas. Muito obrigado a você de casa, muito obrigado pelo carinho, pela cumplicidade de estar com a gente aqui. O programa Show de Saúde hoje, gente, é o único programa, vocês sabem disso, no estado, que fala 100% de saúde, com profissionais de alto nível. Procuramos trazer os melhores de cada área para realmente sanar todas as dúvidas sem questionamento. Tá? Queria agradecer, então, ao doutor Ronaldo Tax. Se quiser deixar a sua consideração final, fique à vontade. Só a consideração final se cuidem, se isolem. Você tem no grupo de risco de casa, cuidado, mercado é perigoso, feira é perigoso, todo lugar. A chance de contágio é muito alta e não espera o pior para procurar um pronto atendimento. Né? Apresentou alguma clínica, vai pegar orientação, sim, vai saber se você pode ficar em casa com os medicamentos em casa ou se você precisa ficar internado. Então fica a dica, tá? Na presença de sintomas, procura um pronto atendimento. O Alide Calil, doutor Alide Calil, meu parceiro, meu companheiro, está com a gente aí nessa luta já com o Show de Saúde, trazendo informações, trazendo profissionais de alto nível para o programa. Não poderia ser diferente devido ao alto nível desse profissional que nós estamos falando, que é o Alide, né? Então, queria aí agradecer pela parceria, por ter segurado o programa aí 3 semanas, que eu não pude estar presente, e eu gostaria que você deixasse suas considerações também. Primeiro, agradecer seus elogios aí. O vindo de você é duvidoso, Barão. Meu amigo elogiando um amigo é complicado. Mas, assim, agradecer a todos os telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando, que o nosso intuito é esse, é realmente tentar tirar dúvidas de todos, através de informações relevantes na saúde, trazendo profissionais de gabarito. Obrigado, Ronaldo, por ter aceitado nosso convite, ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar um pouquinho sobre um assunto importante, que é o que eu acho que a gente discutiu hoje aqui. Quero deixar um abraço muito grande e fraternoso à família do Dr. Reinaldo, também um colega que nós perdemos há 9 dias atrás, também pelo Covid, um grande pediatra, um grande médico, entendeu? Um grande amigo, uma pessoa que realmente fez diferença na medicina mato-grossense. Um grande abraço a todos os seus familiares, que meu amigo Celcinho, que é sobrinho dele, o Reinaldo, pessoas que realmente do bem, assim como o pai era. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus também, que Deus conforte o coração de todos vocês nesse momento de tristeza. E realmente concordar com tudo que o Ronaldo falou, com relação aos cuidados que a gente ainda tem que ter, que as pessoas realmente têm que ter essa consciência, que talvez isso que está faltando para que a gente possa controlar melhor esse surto. Bom, eu da minha parte, novamente, só tenho que agradecer a você de casa, meu querido telespectador. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por nos receber aí dentro do seu lar, por nos permitir levar um pouquinho de informações a respeito da saúde e convidar você, empresário, acabou que a gente nem falou dos nossos, mas ficou aqui rodando o tempo todo. Sim. No nosso monitor, aqui atrás, os nossos patrocinadores, colaboradores. E você que quer ser um colaborador do programa Show de Saúde, entre em contato com a gente nesse telefone que está na tela, que é o 981 18 5862,
e venha fazer parte da família do programa Show de Saúde, venha ser você também um dos nossos patrocinadores e colaboradores. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até quinta-feira. Quinta-feira repetimos esse programa na íntegra, para quem não assistiu hoje, sábado às 14 horas também, quinta às 8 horas da manhã, sábado às 14 horas. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer.